Muito antes da chuva cair por 40 dias, antes das águas encobrirem as montanhas e apagarem as cidades sem nome, existia um mundo que não era só humano. A terra estava cheia, sim, mas não apenas de homens. Por entre os vales e as muralhas de pedra, entre os portais das antigas cidades e os altares sem Deus, andavam seres que pareciam maiores, mais antigos, mais errados. Eles não nasceram como os outros. Seus pais não eram simples pastores ou artesãos. Suas mães os carregaram em silêncio, como quem esconde algo do próprio céu. Os homens os chamavam de gigantes. Os sábios murmuravam outra palavra, mais antiga, nefilins. Eles não foram feitos no sexto dia. Vieram depois, quando as fronteiras entre o céu e a terra se quebraram. Alguns diziam que eram filhos de anjos, outros, castigo dos próprios deuses. A única certeza era o medo. Eles eram mais altos, mais fortes, mais rápidos, mas também mais vazios. Onde caminhavam, os homens abaixavam os olhos. Onde falavam, as vozes humanas se calavam. E onde moravam, erguia-se um silêncio mais espesso que a noite. Hoje, poucos lembram seus nomes, mas há coisas que não morrem, apenas se enterram. E esta história começa antes que houvesse tempo suficiente para esquecê-los. Naqueles dias, a terra ainda não conhecia o juízo. Havia homens, sim, muitos espalhados pelas planícies férteis, pelas montanhas cobertas de neblina, pelos vales onde os rios corriam lentos entre pedras escuras. Trabalhavam a terra, construíam abrigos com madeira e argila, reuniam-se ao redor do fogo e aprendiam a nomear as coisas. Tinham filhos e filhas. Comiam o que brotava do solo e o que caçavam nas matas. Suas vozes eram frágeis e seus olhos buscavam o céu em silêncio. Mas naquele tempo, diz o texto antigo, os filhos de Deus desceram até as filhas dos homens. Poucos ousavam repetir isso em voz alta. Era perigoso demais. As palavras carregavam um peso que podia estremecer até a rocha mais funda. Mas os mais antigos guardavam o relato sussurrado de geração em geração. Os Beni Elohim, filhos de Deus, os vigilantes, os observadores. Seriam anjos? Seriam mensageiros? Ou seriam de outra ordem, algo que caminhava nas bordas do visível? Não se sabe ao certo. O que se diz é que viram as mulheres humanas e as tomaram para si. Não foi um ato impessoal. Foi escolha, desejo. Cruzaram a fronteira que não lhes era permitida e com isso romperam a ordem das coisas. Desses encontros nasceram seres diferentes, homens e não homens, gigantes, fortes demais, altos demais, silenciosos demais. Diz o livro de Gênesis que havia nefilins naqueles dias e também depois. A palavra é estranha, dura, cortante. Alguns dizem que vem da raiz NPL, que significa cair. Outros sugerem que seriam aqueles que fazem cair, os derrubadores. Sejam o que forem, o mundo nunca mais foi o mesmo depois deles. Eles não cresciam como as outras crianças. Seus corpos eram maiores, seus olhos mais profundos, seus movimentos mais rápidos. Desde pequenos, sabiam mais do que deviam. Não precisavam aprender o idioma dos homens, compreendiam os gestos, os pensamentos. Onde passavam, os anciãos baixavam a cabeça. Onde viviam, os ventos mudavam de direção. Havia algo de estranho na sua presença. Nem maligno, nem divino, apenas desajustado, como se fossem peças de um quebra-cabeça que não pertencia àquele mundo. Os nefilins não se misturavam aos homens, mas também não se escondiam. Eram poucos, mas eram lendas vivas. Alguns os adoravam em segredo. Outros temiam que sua existência fosse um aviso. Dizia-se que em regiões distantes, onde o sol nasce atrás das montanhas de cobre, um deles se tornou rei. Construiu um trono com pedras negras e o povo o chamava de Filho do Céu. Ele nunca falava, apenas olhava.
Seu rosto era liso como estátua, e seus olhos jamais piscavam. E mesmo assim, homens dobravam os joelhos diante dele. Não por reverência, mas por algo mais primitivo, instinto. Em outra parte da terra, nas encostas onde os pastores levavam rebanhos pequenos demais para a fome dos lobos, um velho jurava ter visto um desses seres caminhando entre os pinheiros. Era alto como 2 árvores. Usava uma túnica cinzenta, sem adorno, e os pássaros não cantavam enquanto ele passava. O velho, mesmo escondido, sentiu como se fosse observado não com desprezo, mas com uma espécie de curiosidade fria. O gigante não disse nada, apenas parou, olhou para o céu escuro e continuou andando até sumir nas brumas. Não havia exércitos naquela época. Não havia reis organizados, nem torres com bandeiras. Mas havia os nefilins, e onde eles apareciam, o medo crescia. Não por violência, eles raramente matavam. O terror vinha da diferença, daquilo que não se podia explicar, nem entender. Eles eram a lembrança viva de que o mundo não era só dos homens. E talvez nunca tivesse sido. As mulheres que os geraram, ninguém sabia o que havia acontecido com elas. Algumas morriam no parto, outras enlouqueciam. Havia uma aldeia, segundo uma história esquecida, onde 3 irmãs deram à luz na mesma lua cheia. As crianças nasceram com olhos de cor indefinida e pele muito clara. Aos 4 anos, já falavam como adultos. Aos 7, sumiram nas colinas e nunca mais foram vistas. A aldeia inteira foi abandonada pouco tempo depois. Com o tempo, os relatos começaram a incomodar os mais sábios. Algo estava errado. A terra já não produzia como antes. Os animais estavam inquietos. As estrelas, dizia-se, haviam mudado de posição. E os nefilins cresciam, não apenas em número, mas em influência. Onde havia santuários, agora havia rochas pintadas com símbolos que ninguém sabia ler. Onde havia celebrações, agora havia silêncio. A humanidade estava cedendo espaço e ninguém sabia como impedir. E então vieram os sonhos. Homens simples começaram a ver imagens em seus sonos. Cidades submersas, montanhas quebradas, criaturas com olhos sem pupilas, as águas subindo, a terra se partindo. Era como se o próprio mundo, em sua fundação, começasse a rejeitar o que nele havia sido colocado. E os nefilins, mesmo sem falar, pareciam saber. Muitos deles sumiram, outros reuniram-se em regiões inalcançáveis, como se pressentissem o que estava por vir. Mas o mundo já estava marcado. Disse que foi neste tempo, neste cenário de medo e silêncio, que o Criador decidiu intervir, não com palavras, mas com água. Nefilim, a palavra por si só é um enigma. Poucos ousam traduzi-la com certeza. Alguns dizem que significa os caídos, outros, os que fazem cair, e há ainda os que afirmam ser simplesmente um nome, sem raiz, sem origem, como se a própria língua humana não tivesse nascido para descrevê-los. Os antigos escribas, que preservaram as linhas do Gênesis com dedos trêmulos e olhos já gastos, não explicaram o termo, apenas o deixaram ali, como uma pedra na margem do rio, à espera de quem soubesse lê-la. Mas aqueles que os viram não tinham dúvidas, não eram homens comuns, e tampouco eram apenas gigantes. Havia algo em sua presença que desafiava a ordem natural. Suas formas eram maiores, mas não monstruosas. Seus rostos, muitas vezes, lembravam os dos homens, mas havia neles uma simetria estranha, uma rigidez fria, como se tivessem sido moldados por mãos que não conheciam o erro. Seus olhos, especialmente, não pareciam feitos para ver o mundo dos mortais. Eram fundos demais, silenciosos demais. Não refletiam medo, nem ternura. Refletiam cálculo, como se estivessem sempre medindo o ambiente, os corpos, as palavras ao redor. E não por curiosidade, mas por hábito.
Alguns estudiosos modernos tentam rebaixá-los à categoria de mitos, como se fossem meras alegorias do orgulho humano. Mas as pedras não mentem. Megálitos dispersos por continentes, blocos pesando toneladas perfeitamente encaixados sem argamassa, alinhamentos com constelações extintas, portais sem explicação, tudo isso permanece. E junto com essas ruínas, a lembrança persistente de seres grandes, fortes e silenciosos que um dia caminharam entre os homens. Aqueles que creem dizem que os nefilins eram híbridos, parte de algo celeste, parte da carne humana, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, carregavam dentro de si um desequilíbrio essencial, um tipo de força que não pertencia a este mundo, mas presa a um corpo que o habitava. Esse cruzamento proibido fez deles algo novo, mas sem lugar. E talvez por isso, em vez de viverem entre os homens, muitos escolheram estar acima deles. Relatos antigos mencionam sua estatura a homens do tamanho de torres, com passos que abalavam o solo. Mas nem todos eram colossais. Alguns eram apenas diferentes, tão densos que os animais se calavam quando eles passavam, tão frios que o calor ao redor parecia diminuir. Alguns falavam em idiomas que ninguém conhecia. Outros jamais pronunciavam uma palavra, mas seus gestos bastavam para impor ordem. A maioria dos homens obedecia sem saber por quê. Era como se os próprios sentidos dissessem: esse ser não deve ser desafiado. Em regiões afastadas, onde a civilização ainda era só barro e fogo, surgiram histórias sobre os homens que vieram de cima. Eles não envelheciam como os outros, não sangravam do mesmo modo, não adoeciam. E quando morriam, seus corpos não apodreciam. Um pastor do sul, em tempos já esquecidos, relatou ter visto um desses seres de pé, na beira de um penhasco. Era enorme, mas esguio. Vestia uma túnica escura, sem costuras, e seus pés não afundavam na terra. O pastor, escondido atrás de um arbusto, sentiu o ar ao redor ficar mais denso. O gigante olhou para o horizonte por longos minutos e depois desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O homem nunca mais falou, apenas rabiscava círculos na areia com o dedo, repetidamente, até o fim de seus dias. Aos poucos, os nefilins passaram a ser confundidos com deuses. Em algumas regiões, ergueram-se altares em sua homenagem. Figuras talhadas em pedra, de olhos largos e braços cruzados sobre o peito, foram adoradas com temor. Não havia festas para eles, apenas oferendas silenciosas. Sangue de animais, frutas raras, colares enterrados em vasos de barro. Os homens não pediam bênçãos, pediam distância. E se algo dava errado, seca, praga, morte de crianças, diziam que um dos grandes passou por aqui. Mas havia exceções. Alguns nefilins se aproximaram dos humanos, ensinaram coisas que antes eram proibidas: a forjar o metal, a fazer espelhos, a usar ervas para alterar os sentidos. Também ensinaram palavras que comandavam os ventos, símbolos que mexiam com o tempo e encantamentos que podiam curar ou matar. Por isso, na tradição mais antiga, são chamados de aqueles que ensinaram demais. O saber que trouxeram não era inocente, era poder. E o poder, dado antes da hora, destrói mais do que constrói. Esses conhecimentos criaram castas, separaram famílias, acenderam ambições. Houve tribos que declararam ter sangue de nefilins nas veias e com isso reivindicaram domínio sobre outras. Houve reis que mandaram entalhar em seus tronos o traço de um rosto que não era humano. Houve até sacerdotes que esculpiram no interior de cavernas figuras gigantes com olhos de pedra voltados para o leste, esperando algo que nunca chegou. No centro de tudo isso, a pergunta que nunca foi respondida: o que eram os nefilins, de fato? Uma punição? Uma consequência? Um erro dos céus ou um espelho do que os homens podiam se tornar? A resposta, talvez, tenha sido enterrada junto com eles, ou talvez caminhe ainda hoje entre os herdeiros da poeira e do silêncio.
O certo é que, nos dias anteriores ao juízo, eles dominaram o medo. E o medo, mesmo hoje, ainda se lembra deles. Não foram apenas gigantes. Não foram apenas híbridos. Foram os filhos da transgressão e também seus mestres. Nos dias antigos, quando os vigilantes ainda desciam sobre os montes do leste, houve um pacto, não entre homens, mas entre os próprios filhos de Deus. Um acordo silencioso, selado com medo e orgulho. Segundo os registros preservados no chamado Livro de Enoque, eram 200 e desceram em um local chamado Monte Hermon. Lá juraram entre si não apenas descer, mas permanecer, tomar mulheres humanas, gerar filhos, ensinar o que era proibido. O nome do líder era Shemi-Hazá, um nome que já não se repete. Outros o chamavam de aquele que observa e cala. Junto dele veio Azazel, este ensinou aos homens como fazer espadas, como lapidar pedras preciosas, como pintar os olhos das mulheres com carvão negro para seduzir. A civilização avançou em uma velocidade nunca antes vista. O fogo deixou de ser apenas proteção, tornou-se arma. O metal deixou de ser espelho, tornou-se lâmina. O corpo deixou de ser templo, tornou-se mercado. As mulheres, tomadas pelos vigilantes, deram à luz seres que cresceram rápido demais, que entendiam demais, que não se curvavam diante de ninguém. Esses filhos, os nefilins, logo aprenderam que sua força não era só física. Eles tinham acesso ao conhecimento dos céus. Um conhecimento fragmentado, ferido, como um livro rasgado, mas poderoso. E com esse poder, passaram a ser tratados como deuses. Não apenas por ignorância, mas por necessidade. Os homens, frágeis diante da fome, da doença e do tempo, viam nos nefilins uma chance de escapar da condição humana. E os nefilins sabiam disso. Em pouco tempo, foram erguidos tronos de pedra escura, frios, esculpidos nas profundezas de colinas antigas. Neles sentavam-se os que ensinavam o nome das estrelas, os que previam a chuva, os que afastavam a morte ou a convocavam. Povos inteiros atravessaram desertos para oferecer sacrifícios a esses seres. E entre oferendas e orações, selaram-se alianças. Linhagens foram formadas. Reis reivindicaram ascendência celestial. Alguns, dizem, ainda fazem isso. Mas o saber dos vigilantes era desequilibrado. Eles não vieram para guardar, vieram para tomar. E aquilo que era sagrado, reservado para tempos ainda não chegados, foi entregue à pressa dos homens. Mulheres passaram a usar encantamentos para seduzir reis. Homens começaram a invocar nomes que não compreendiam, buscando controlar forças que não podiam conter. A terra, que antes era apenas solo e céu, tornou-se palco de jogos invisíveis entre o que desceu e o que nunca deveria ter sido trazido à luz. Havia uma aldeia no norte onde diziam que uma criança falava com as sombras. Ela nascera de um ventre humano, mas seus olhos eram prateados como o luar e sua voz soava como 2 ecos. Aos 7 anos, ela já lia os sinais do vento e dizia o nome dos mortos. Os anciãos, apavorados, pediram aos nefilins que a levassem. E assim fizeram. Levaram-na numa noite sem lua, e nunca mais se ouviu falar dela. Mas naquele lugar, por gerações, ninguém ousou pronunciar seu nome. Apenas chamavam-na de a semente mal colocada. Enoque, o homem que andou com Deus, foi um dos poucos a ver tudo com olhos que não se rendiam. Ele escreveu, anotou os nomes dos vigilantes, os crimes cometidos, as artes ensinadas, as palavras roubadas do céu. Ele não os amaldiçoou. Ele os observou e deixou registrado que o juízo viria, não apenas sobre os homens, mas também sobre os que ensinaram demais. Seus livros, em parte esquecidos, em parte ocultados, ainda falam de prisões subterrâneas, de montanhas seladas com fogo, de estrelas presas por correntes invisíveis até o dia. Mas antes disso, houve guerra. Não guerra como a dos homens, com lanças e escudos, mas guerra de influência, de possessão, de adoração.
Povos inteiros passaram a obedecer aos filhos do céu. Passaram a construir monumentos em sua honra. Gigantescos círculos de pedra, alinhados com constelações que já não existem. Túneis escavados com uma precisão impossível. Santuários com símbolos que nem mesmo os nefilins mais velhos ousavam decifrar. E então começou a reação. Não vinda da terra, mas de cima. Os relatos falam de mensageiros celestiais que desceram não para ensinar, mas para conter. Eles prenderam os vigilantes em lugares onde a luz não alcança. Alguns foram lançados em abismos sob a terra. Outros, disse, foram selados em rochas, onde seus gritos ainda ecoam. Mas os filhos, os nefilins, permaneceram. Muitos foram destruídos em lutas de que não restaram testemunhas. Mas outros fugiram. E outros permaneceram ocultos. Uma velha canção, cantada apenas entre mulheres muito antigas, dizia que o sangue dos que vieram de longe ainda corre em certas casas, e que os olhos de alguns nascem mais pesados, e que os sonhos de outros são mais longos. Ninguém explicava a letra. Apenas cantavam. Na superfície, tudo parecia avançar, mas por baixo algo havia sido quebrado. O céu já não falava como antes. A terra tremia em lugares que antes dormiam, e as águas, sempre obedientes, começaram a subir sem aviso. A raça dos homens estava contaminada não por veneno visível, mas por conhecimento demais. E quando o saber se torna maior que a alma, o mundo se curva, ou se parte. O céu já não era o mesmo. O azul havia dado lugar a um cinza sem nome, e as nuvens, antes suaves como véus, tornaram-se pesadas como muralhas. O vento, outrora amigo dos campos, agora soprava com raiva, como se buscasse arrancar as árvores pela raiz. A terra estremecia em silêncio, e os animais fugiam sem direção. Algo estava por vir, algo que não vinha de homens, nem de gigantes, mas de cima. Não foi súbito. O juízo começou primeiro no invisível, no sono dos homens, nos olhos das mães que sentiam seus filhos nascerem frios, no solo que não respondia mais, na água que, ao invés de saciar, afogava as plantações. A criação, em si, havia sido ferida, e o sangue dos nefilins, ou o saber que carregavam, havia rompido algo antigo, uma aliança, um equilíbrio, uma fronteira. Deus então falou, mas não aos reis, nem aos sábios, nem aos que ergueram torres para se proteger dos céus. Falou a um homem simples, de mãos ásperas e coração obediente. Noé. Dizem que ele andava com Deus, como Enoque antes dele, e que seus pés ainda tocavam o chão sem feri-lo, que suas palavras não se confundiam com as palavras dos vigilantes. E foi a ele que veio a ordem: construir uma arca, não como navio, mas como refúgio, não como fuga, mas como testemunho. Enquanto Noé cortava as árvores e ajustava as vigas, o mundo ao redor zombava. Os nefilins o ignoravam. Não acreditavam que pudessem ser alcançados por juízo algum. Eram grandes demais, rápidos demais, antigos demais. Não conheciam limites, nem entendiam obediência. Muitos deles haviam se afastado das cidades. Retiraram-se para os vales escuros, para as grutas profundas, para montanhas onde nenhum homem ousava subir. Alguns, segundo diziam, cavaram para baixo, escavaram túneis em direção às entranhas da terra, onde a luz nunca havia entrado. Outros, e aqui a lenda se mistura com o sussurro, olharam para o céu com raiva e partiram, como se tivessem sido chamados de volta. Mas nem todos. Alguns ficaram. Assistiram as nuvens se fecharem. Sentiram o ar pesar. Ouviram os gritos dos homens se transformarem em cânticos de desespero. E foi então que veio a chuva. Não uma chuva comum. Era espessa, ruidosa, interminável. O céu parecia ter se partido, e as águas caíam não em gotas, mas em véus. Ao mesmo tempo, a terra se abriu,
Fontes surgiram dos lugares mais improváveis. Colinas afundaram. Cidades desapareceram em minutos. O rugido das águas cobriu toda a canção. E então, silêncio. A arca flutuava, solitária, sobre um mundo sem contorno. E abaixo dela afundavam-se não apenas os homens, mas também os gigantes. Alguns tentaram resistir. Subiram nos picos mais altos. Arrastaram-se para dentro de cavernas. Agarraram-se a raízes. Mas as águas não negociavam. Elas subiam sem pressa, sem pausa, sem dó. Um antigo relato perdido, preservado em tabuletas de barro, menciona que um grupo de nefilins ergueu uma fortaleza de pedra negra para resistir ao dilúvio. Selaram-se dentro, levando ouro, ossos e pergaminhos. Dizem que até hoje está lá submersa, coberta de lama e silêncio. Mas alguns escaparam. A Bíblia diz que os nefilins estavam naqueles dias e também depois. O que isso significa? Que nem todos foram destruídos, ou que algo da sua essência sobreviveu. O livro de Enoque sugere que os espíritos dos gigantes mortos não descansaram. Tornaram-se errantes, sem corpos, mas com fome, sem lar, mas com memória. Esses seriam os espíritos impuros que vagueiam pelo mundo até hoje, buscando corpos frágeis para habitar, ecos de um poder perdido. E há ainda outra versão, a de que alguns deles simplesmente partiram, para longe, para cima, não ao céu, mas aos céus, como se sua origem permitisse atravessar camadas que os homens nem sabiam que existiam. Teriam construído veículos? Teriam sido levados? Ou seriam parte de algo maior, algo que não era nem castigo nem milagre, mas uma estrutura secreta do próprio mundo? O certo é que o dilúvio não apenas destruiu. Ele limpou, lavou a superfície, apagou nomes, quebrou legados, derrubou tronos, desfez a lembrança dos nefilins entre os homens comuns. Por gerações, o medo foi substituído por esquecimento. Mas algumas histórias sobreviveram, escondidas nas cantigas de berço, nos desenhos gravados em pedras por mãos que nunca aprenderam a escrever, nas memórias que surgem em sonhos sem explicação. E foi assim que terminou o mundo antigo, não com uma batalha, não com um rugido, mas com água, com silêncio, com uma arca flutuando em um mar sem fim, enquanto os ecos dos que caíram desapareciam debaixo das ondas. Não todos morreram, não todos se foram, alguns apenas mergulharam. O mundo, após as águas, não era o mesmo. As montanhas pareciam mais altas, mas os homens, menores. As cidades, quando voltaram a surgir, já não olhavam o céu com arrogância. A memória do que fora apagado se transformou em reverência, temor, silêncio. E, no entanto, mesmo entre os descendentes de Noé, histórias começaram a reaparecer. Histórias sobre os que foram vistos nas sombras das florestas, nas cavernas profundas, nos desertos onde o calor tremia como espírito. Foi numa missão à terra de Canaã que espiões israelitas retornaram apavorados. Vimos ali os filhos de Enaque, descendentes dos nefilins, disseram, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim está escrito no livro de Números. E se aqueles homens mentiram por medo, ou se de fato viram aquilo que não se esquece, ninguém pode afirmar. Mas o nome voltou, Nefilim, e com ele, o medo. Alguns sábios disseram que esses gigantes eram apenas homens muito grandes. Outros juraram que eram de linhagem antiga, que haviam sobrevivido ao juízo, preservando seu sangue em tribos ocultas, em clãs esquecidos, em reis que não morriam de causas naturais. No Antigo Oriente, falava-se dos homens de pedra, seres de olhos claros e estatura dupla. Na Índia, contavam histórias de rakshasas, seres que vinham das estrelas, dominavam armas de fogo divina e se misturavam com humanas. Nos Andes,
Mitos quechuas falavam de gigantes sem alma que vieram antes do sol. E nas ilhas do Pacífico, há lendas de construtores que erguiam pedras de toneladas com as mãos nuas. Esses relatos, separados por oceanos e séculos, falavam de coisas semelhantes. Seres que vieram antes, que sabiam demais, que não morreram como os homens, e que, em alguns lugares, ainda deixaram marcas. Nas terras do Egito, colossos esculpidos olhavam o nascer do sol com olhos vazios. Em Baalbek, pedras maiores que casas formavam uma plataforma que ninguém conseguia explicar. Em Cusco, muros encaixados com precisão atômica desafiavam o tempo. E sobre todos esses lugares pairava o mesmo sussurro. Eles não foram feitos apenas por homens. Um velho mapa, riscado à mão e guardado em um mosteiro na Capadócia, trazia símbolos que combinavam constelações, nomes esquecidos e caminhos subterrâneos. Entre os rabiscos, lia-se: Filhos de fogo, selados abaixo do ventre da terra, sua memória moldará reis e guerras. Ninguém sabia quem havia escrito, mas o manuscrito era guardado com mais zelo do que as relíquias dos santos. Na corte de certos impérios, famílias guerreiras afirmavam ter sangue antigo. Não sabiam dizer de onde vinha, apenas que suas crianças nasciam mais altas, mais fortes, com olhos que demoravam a piscar. Em tempos de seca, essas linhagens jamais passavam fome. Em tempos de guerra, seus inimigos caiam antes que os enxergassem. A ciência moderna riu disso. Chamou de mito, exagero, coincidência genética. Mas nem todas as coisas podem ser medidas. Nem tudo que sobrevive deixa fósseis. E havia ainda aqueles que guardavam histórias. Um ancião nos montes do Cáucaso contou a um pesquisador que sua avó dizia: alguns reis não morrem, apenas dormem e sonham com o tempo em que andarão novamente entre nós. Quando perguntado quem eram esses reis, ele respondeu apenas: aqueles cujos nomes não se pronunciam. Assim, entre ruínas e segredos, a sombra dos nefilins não desapareceu. Não eram mais vistos caminhando sobre a terra, mas eram sentidos. Em algumas linhagens, em algumas vozes, em algumas memórias. E o mais perturbador era perceber que talvez o dilúvio não tenha sido o fim. Apenas uma pausa. O tempo passou, as civilizações se ergueram e caíram, e o nome Nefilim foi caindo no esquecimento. Hoje, poucos ousam mencioná-lo fora dos livros antigos ou dos círculos de teóricos marginalizados. Mas há quem diga que a presença deles nunca cessou, apenas se transformou. Não mais em corpos gigantescos que pisavam a terra, mas em ideias, estruturas, linhagens, em sombras. Há rumores cada vez mais ousados de que os poderosos do mundo carregam sangue antigo, que certas famílias não governam apenas por mérito ou riqueza, mas por herança silenciosa, passada por gerações desde os dias antes do dilúvio. Sangue de titãs, dizem os mais ousados. Um traço invisível, mas marcante, olhos diferentes, capacidades raras, uma atração quase magnética. Não provas, mas vestígios. Outros falam de ruínas na Antártida. Estruturas enterradas sob gelo eterno, alinhadas com estrelas mortas há milênios. Escavações interrompidas. Silêncio imposto. Teorias abafadas. Mas em algumas fotos borradas, há ângulos e proporções que não condizem com nada humano. E se algum dia esses portões forem abertos, o que virá à tona? E o mais inquietante não é o que se vê lá fora, mas o que se pressente por dentro. Porque há sonhos que não são só nossos, medos que parecem herdados, uma saudade de algo que nunca vivemos. Um eco, como se carregássemos dentro de nós uma lembrança sem origem, um peso na alma que vem de muito antes do nascimento. Alguns chamam isso de instinto, outros de herança espiritual, mas há quem acredite. É a centelha dos nefilins não na carne, mas no saber. A busca por conhecimento que ultrapassa limites.
a arrogância da imortalidade, o fascínio por poder e forma. Tudo isso são sombras. E mesmo se eles se foram, a sombra permanece. Ela se manifesta na arquitetura que desafia a lógica, nos olhos de uma criança que vê o que ninguém mais vê, na obsessão de alguns por controlar o destino da humanidade. Mas também há outro lado. Porque se o saber dos nefilins causou a queda, também despertou perguntas. E há os que usam esse mesmo saber para buscar luz, justiça, equilíbrio, como se a queda antiga não fosse um fim, mas um início, um lembrete. No fim, talvez a maior lição dos nefilins seja essa: o poder sem alma é destruição. Mas a memória, se usada com humildade, pode ser redenção. Você pode nunca ver um nefilim, mas pode sentir quando sua sombra passa, nas ruínas que resistem, nos olhos que se lembram, na inquietação silenciosa que nasce quando olhamos para o céu e sabemos que algo, em algum lugar, ainda observa. Se você chegou até aqui, é porque sente que essa história toca algo dentro de você. Talvez uma memória, ou apenas uma pergunta. Se gostou deste relato, curta o vídeo, compartilhe com quem se interessa por mistérios bíblicos e antigos segredos e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Sua presença fortalece este espaço de conhecimento e reflexão. Até a próxima revelação.